Bom, existe uma diferença entre o cérebro, a mente e a consciência que eu levei anos para compreender e se tornar uma das descobertas mais interessantes da minha vida. Eu acho que a primeira vez que eu pensei sobre isso foi logo ao entrar na faculdade de medicina, numa das primeiras conversas que eu tive sobre qual especialidade eu gostaria de seguir. E eu respondi que eu seria neurologista ou psiquiatra. Eu tinha acabado de sair do ensino médio e eu sabia que o neurologista cuidava do sistema nervoso, do cérebro, dos nervos, da coluna, e que o psiquiatra cuidava dos transtornos mentais. Eu nunca tinha parado para pensar se existia alguma diferença entre o sistema nervoso, o cérebro e a mente. Mas naquele momento eu tive que parar para pensar. A minha intuição me dizia que o cérebro seria esse órgão gelatinoso dentro da caixa craniana, com seus circuitos eletroquímicos de neurotransmissores, dopamina, serotonina. A mente seriam as nossas emoções e os nossos pensamentos que, inevitavelmente, seriam produtos dessa atividade eletroquímica do cérebro. E a consciência nem era uma parte tão interessante assim desse mistério, porque, para a maior parte dos médicos, o nível de consciência diz respeito ao quão acordado o paciente está, se ele está andando e conversando ou se ele está em coma. Bom, então, seguindo esse raciocínio, se a gente entendesse tudo sobre o cérebro, se a ciência fosse avançada o suficiente para a gente entender tudo sobre o cérebro, a gente deveria ser capaz de explicar a mente. Então, neurologia e psiquiatria deveriam ser uma especialidade só. E se a gente entendesse o cérebro, a gente ia poder encontrar as causas objetivas dos transtornos mentais e propor soluções práticas para eles. A psiquiatria, então, ficava parecendo um substituto temporário, por falta de uma opção melhor. Mas ainda era o que eu queria fazer, mesmo que ela não tivesse o glamour que ela tem hoje. E eu precisei me tornar psiquiatra para desvendar esse mistério. E como essa foi uma das descobertas mais interessantes da minha vida, eu vou compartilhar elas com vocês aqui hoje. Bom, contrariando as minhas intuições, o cérebro não é um centro de comando da mente. O cérebro evoluiu em vários outros animais e não apenas em seres humanos, e ele não evoluiu para produzir pensamentos e emoções, ou mesmo para perceber a realidade. O que a ciência tem mostrado, que é a função que todos os cérebros evoluíram para cumprir, é integrar as informações que vêm das sensações com as informações que vêm dos sentidos, com as informações que vêm das experiências prévias e, com isso, construir uma previsão que o ajude a preparar o corpo para o que vem a seguir. O cérebro, então, não é um centro de comando, ele é um centro de integração, de previsões e de regulação. Eu sei que isso é muito contraintuitivo, porque a nossa intuição nos diz que a gente controla o nosso corpo com a nossa mente, pelo menos em partes. E é bem menos lúdico do que fazer pensamentos e emoções. Mas é isso que, na verdade, o cérebro faz. Então, para eu poder me fazer entender melhor, eu trouxe um exemplo. Quando uma pessoa está aprendendo a jogar tênis, ela não está aprendendo a controlar os músculos dela para fazer o movimento. Ela está desenvolvendo previsões sobre o movimento da bola. E o corpo dela está aprendendo a se sincronizar a essas previsões. Inclusive, se a pessoa ficar tentando controlar os músculos dela, ela não consegue aprender a jogar tênis. Porque as previsões, elas não respondem à realidade, elas antecipam
a realidade. E é assim que o cérebro otimiza a regulação dos recursos do nosso corpo. É assim que o cérebro contribui para conseguir manter o corpo de cada indivíduo vivo, e ele produz uma plataforma flexível para que aquela espécie que tem cérebro consiga se adaptar ao meio. O cérebro, então, ele não foi feito para projetar a mente, ou mesmo para perceber a realidade. O cérebro foi feito para projetar o futuro. É assim que ele garante a vida do corpo, e é assim que ele contribui para a sobrevivência da espécie no mundo. É claro que esse aprendizado envolve a dopamina, mas ele não acontece só dentro da cabeça. Aqui a gente já está falando do corpo, no mundo. A gente já está falando de uma coisa que não pode ser explicada só pelo cérebro. A gente está falando da mente. A mente é o cérebro no corpo, no mundo. Mas, fisicamente, a gente não encontra a mente dentro da matéria do cérebro, da matéria do corpo ou da matéria do mundo. Fisicamente, a mente, na verdade, é o fluxo de energia e informação dentro de nós, e entre nós e o mundo, e entre nós e as outras pessoas. Imagina, então, que o mundo inteiro, tudo ao seu redor, é um fluxo de energia e de informação. E imagina que a sua existência é um ponto de disrupção nesse fluxo. As suas emoções e os seus pensamentos, na verdade, são tensões que emergem nessa superfície de contato. Mas, então, e as emoções e os pensamentos, né? Porque é muito bacana, energia e informação. A gente ainda precisa de ajuda com as nossas emoções e com os nossos pensamentos, não é verdade? Bom, é que, enquanto atividade cerebral, emoções e pensamentos ainda são previsões. É isso que o cérebro faz. Só que, como nós somos animais sociais, somos mamíferos sociais, a gente não precisa de ter previsões apenas sobre o mundo para sobreviver, porque a gente usa o grupo para sobreviver ao mundo. A gente usa o grupo para sobreviver ao mundo, mas a gente precisa aprender a sobreviver ao grupo. Nós precisamos do grupo para sobreviver, mas nós também precisamos aprender a sobreviver ao grupo. Isso significa que as nossas previsões, elas não se referem apenas ao que acontece no mundo, mas também ao que acontece na cabeça das outras pessoas. E por meio desse ciclo de inferências, nós fomos criando consenso, nós fomos acumulando conhecimento, nós fomos compartilhando cultura, nós fomos desenvolvendo tecnologia. E hoje, nós, seres humanos, a gente não habita o mundo real. A gente vive no mundo das nossas previsões compartilhadas. No fim das contas, o nicho ao qual nós precisamos nos adaptar para sobreviver não é o mundo lá fora, é o grupo, a cultura e a tecnologia. É uma selva também, né? O grupo, a cultura e a tecnologia. Pois bem, quando então as nossas previsões, elas coincidem com a realidade e elas fazem parte do consenso, elas tendem a funcionar. Mas nem sempre. De vez em quando, simplesmente não existe uma resposta certa. De vez em quando, nós não queremos ser parte do consenso. E, de vez em quando, por mais que o nosso cérebro tente muito, não existe uma previsão que seja boa o suficiente ainda. Nesses momentos, parece que o fluxo de energia e informação está obstruído. A gente perde a nossa coerência e a nossa mente sofre. A gente se vê confuso,
desorganizado. E aí, quando a gente se vê preso dentro da nossa própria mente, estamos prontos para falar da consciência. A consciência é a nossa capacidade de observar o nosso próprio fluxo de energia e informação. Esse fluxo nunca está em perfeita ordem, porque nada de novo acontece na ordem perfeita. E ele também nunca está em completo caos, porque no caos completo nada tem sentido. Ele acontece nessa zona crítica entre a ordem e o caos, onde coisas novas e com sentido ainda são possíveis. A consciência observa, sem se identificar e sem julgar. Ela só vê. E quando a gente está nesse estado de consciência, o nosso cérebro, ele não está mais em busca de previsões. O nosso cérebro se vê obrigado a estar na incerteza. É como se a mente, produzindo as suas previsões, ela colapsasse as incertezas em uma possibilidade e direcionasse a nossa energia para lá. Na consciência, a gente não vai direcionar a nossa energia para nenhum lugar. A gente não vai fazer uma previsão, nós vamos estar na incerteza. E estando na incerteza, nós somos capazes de estar no presente. Estando no presente, nesse sutil contato com a realidade, nós podemos nos informar e escolher. A consciência, ela nem sempre revela as respostas, mas ela nos permite fruir a experiência humana por inteiro. E aí, nesse sutil contato com a realidade, nos informarmos e escolher. Toda escolha acontece diante de incertezas. E estando conscientes disso, a gente consegue perceber que o melhor que a gente pode esperar das nossas escolhas é o aprendizado. O aprendizado que a consciência permite, ele reestabelece a coerência da mente e ele permite a neuroplasticidade do cérebro. Por isso que essa foi uma das descobertas mais interessantes da minha vida. Porque ela inverteu as minhas intuições. E eu percebi que a ciência, ela não está evoluindo para entender tudo de cérebro e explicar a mente. A ciência está evoluindo para entender muito de cérebro e redescobrir de novo o poder da consciência. Obrigada. Era isso que eu queria.